Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte, edição desta segunda-feira. Estamos em junho já, dia 3 de junho, metade do ano já se foi. Faz muito tempo que nós estávamos comemorando o final do ano, a passagem de final do ano, Réveillon, e olha, já estamos praticamente no meio do ano. Que coisa, como o tempo está passando rápido. Mas nós estamos aqui, né? Firme e forte, com Rede Família Esporte, trazendo o que de melhor aconteceu no mundo esportivo para você de todo o Brasil que está acompanhando esta programação da Rede Família de Televisão. Hoje iremos falar de gols do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Daqui a pouquinho a gente traz os resultados, também os gols para você de todo o Brasil. Além desses gols, Marina, quais os outros assuntos que vão dar aquele brilho no nosso programa edição nessa segunda-feira? Boa noite, Guina. Uma excelente noite para você que nos acompanha todos os dias, das 7 às 8 da noite. O Náutico se despede dos aflitos e também do técnico Silas. Foi uma surpresa essa condição? Não foi. O Náutico não conseguiu, era a Portuguesa, né? A Portuguesa tá fraca, tá mal, né? Infelizmente, a Portuguesa, olha que ficou 2-1, somente aos 46 do segundo tempo, o Náutico conseguiu o golzinho de empate. Sei, mas não é o problema ali, não era Silas, não. O problema é muito mais embaixo, não tem time para poder permanecer na Série A do Brasileiro. Se não contratar, dificilmente nós iremos ver o ano que vem o Náutico na Série A do Brasileirão. E o Roberto Carlos começará a carreira de técnico em time pequeno da Turquia. Também uma excelente oportunidade para ele. Jogador que jogou na seleção brasileira, o meia, né? Ah, ele estava sumido, né? Pois é, mas agora é uma excelente oportunidade. Vai começar como o quê? Técnico, treinador? Isso. De um time pequeno da Turquia. Vai permanecer no time pequeno. Você acha que ele não tem condições de alcançar times maiores? Eu acho que não. Não nasceu para ser treinador de futebol. Ele vai ter que arrumar, sabe o quê? Um bom assistente técnico, que conheça o gramado. Porque eu acho que o Roberto Carlos não tem perfil para ser treinador. É bonzinho demais, é um cara humilde, tranquilo e tudo, mas não tem perfil para ser treinador de futebol. Eu acho que vai conseguir com nome, tudo, ex-jogador, jogou em seleção brasileira, os principais clubes hoje no mundo. Então vai entrar com o nome Roberto Carlos, e conhecimento que tem no futebol. Mas para dirigir um clube eu acho prematuro, eu acho que ele não nasceu para isso, não é do perfil dele. Eu acho que ele vai arrumar um auxiliar técnico que conheça para fazer a parte, né, de treinamento de dentro ali para dirigir o clube para ele, porque ele vai entrar com carisma mais dele. E depois do jogo da seleção brasileira, do amistoso entre Brasil e Inglaterra, o vice-governador do Rio de Janeiro disse que o Maracanã vai ser usado no Brasileirão. Eu acho que tem que ser usado mesmo, tá certo? Os clubes estão aí sofrendo, os 4 clubes do Rio de Janeiro estão sofrendo com a falta de estádio. De estádios, né? Estão tendo que jogar em Macaé, estão tendo que jogar em outros estádios de menor potencial, e os clubes do Rio de Janeiro estão sendo muito prejudicados com isso. A grama não está aguentando mais, são 2, 3 jogos por semana lá nesses estádios e não dá. Então eu acho que o Maracanã deve ser liberado, assim, pelo menos para alguns clássicos importantes de final de semana, que jogam só final de semana. Meio de semana os clubes continuem jogando no interior, mas acho que pelo menos um jogo por semana, por final de semana, eu acho que deve ser acontecer no Maracanã. Assim, aprovo esta ideia do comitê organizador ali do Campeonato Brasileiro e também do comitê organizador dos Jogos da Copa América, né, do Campeonato Brasileiro, que vão liberar esse estádio. Eu acho nada mais justo, porque não é fácil para os clubes não, apesar que precisa sofrer um pouquinho também os clubes cariocas, né? Nenhum deles se planeja para ter um estádio, muitas vezes ficam só ali mamando no Maracanã, né? O Fluminense tem estádio? Não. O Flamengo tem estádio? Também não tem. Joga no Maracanã. Vasco tem estádio? Tem. São Januário, é o único ali que tem. Né? Botafogo tem estádio? Não, joga no Maracanã. Então está na hora já dos clubes do Rio de Janeiro se prepararem para ter um estádio deles, né? Ou emprestar um estádio ali do interior e tomar esse estádio como um estádio para que eles possam mandar jogos de menor capacidade e os jogos maiores mandar sim no Maracanã, que seria o melhor a fazer nesse momento. E o Ralf diz ter sido procurado por alemães e por russos, mas ele disse que ainda vai continuar no Corinthians. Também acho que o futebol do Ralf tem muito a crescer permanecendo no Corinthians esse ano. Não está nada definido ainda para a Copa do Mundo. Aposto que a seleção brasileira será um fiasco na Copa das Confederações. Aposto nisso com quem quer que seja.
E sendo um fiasco, o técnico não sei se vai permanecer também, né? Já é uma grande questão. Apesar de também trocar um treinador de seleção brasileira às vésperas de um Mundial, mas às vezes é necessário. Porque o Felipão, que fez bobagem ontem no jogo contra a Inglaterra, onde já se viu deixar Paulinho como primeiro volante. Eu vou falar, isso aí é puro desconhecimento de futebol. Desconhecimento dos jogadores que estão atuando nos seus clubes. Você só consegue extrair o melhor de um jogador colocando na posição correta, cujo qual ele é o melhor hoje no seu clube. Agora, você vai inventar a posição para jogador, você vai inventar Felipe Luiz na lateral esquerda. Eu vou falar uma coisa para você, sinceramente, estou extremamente decepcionado com a seleção brasileira. Neymar já há muito tempo não vem jogando nada, todo mundo apostando, Neymar ontem, fominha, não jogou nada, e a Poderosa enchendo, né, a bola, que o menino tá jogando muito. O que o dinheiro não faz, meu Deus, o livre guarde. Bom, se você deseja participar conosco, facebook.com/Rede Família Esporte, pode mandar suas perguntas, as suas sugestões, as suas curtidas, nós estamos aqui para isso. E tem também o nosso e-mail, que é o esporte@redefamilia.com.br, uma oportunidade, pessoal de casa, participar conosco. E lembrando sempre que se você perdeu alguma edição do Rede Família Esporte, já é possível reassistir, né? E ver também alguns lances que talvez você tenha perdido. É só você digitar lá no YouTube RF Esporte e tem acesso aos programas que não assistiu ou lances que queiram rever. Me parece que hoje tem o empresário do Marcelo Moreno, o pessoal estava falando, o empresário do Marcelo Moreno vai estar aqui mais tarde? Que surpresa, não? Tô achando que isso aí é meio truta, meio Será? Conversa. Bom, eu fiquei muito surpresa também com a notícia. Falei, nossa. Não sei não, viu? Eu tô achando meio que é um negócio meio... Bom, vamos esperar. Eu cheguei aqui de manhã hoje, o produtor... Olha, o empresário do Marcelo Moreno estará aqui hoje. Eu falei, empresário do Marcelo Moreno vai vir aqui para Limeira fazer o quê? Não, que vai querer divulgar que o Marcelo tá acertando com um time aí, não sei o quê. Vai deixar o Flamengo. Eu falei, mas que conversa besta é essa? Então eu tô apreensivo também para saber quem é esse tal de empresário do Marcelo Moreno aí, um boliviano. Não sei se é boliviano. É boliviano? É boliviano, né? Boliviano? Boliviano, acho que sim. Boliviano. Vou confirmar, mas eu acho que é boliviano mesmo. Vamos ver. Vamos começar o programa de hoje falando dos gols da terceira rodada do Brasileirão 2013. Nesse último final de semana, as redes balançaram bastante pelo Brasil todo. Veja como foram os gols. Em Macaé, o Fluminense derrotou o Criciúma. O zagueiro Digão marcou 2 vezes. Wellington Ney, na cobrança de pênalti, completou o placar. Fluminense 3, Criciúma 0. Em Recife, na despedida do Náutico do Estádio dos Aflitos, o time pernambucano empatou em 2-2 com a Portuguesa. Marcos Vinícius fez um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Sábado, na Vila Belmiro, o Grêmio saiu na frente com o chileno Vargas. O William José, na cobrança de pênalti, empatou para o Santos, 1-1. No Pacaembu, Emerson Sheik saiu do banco de reservas para dar a vitória ao Corinthians sobre a Ponte Preta, 1-0. Em Caxias do Sul, Raider e Fernandão fizeram os gols do Bahia. O uruguaio Forlan descontou para o Internacional, 2-1 para o time baiano. Com 2 gols do atacante Diney, um deles de pênalti, o Vitória derrotou o Vasco no Barradão no sábado. Outro time carioca, o Flamengo, segue sem vencer. Perdia de 2-0 do Atlético Paranaense e foi em busca do empate. Renato Abreu salvou o Flamengo da derrota, 2-2. Ao balançar a rede 2 vezes, o uruguaio Lodeiro foi o destaque da vitória do Botafogo por 2-1 contra o Cruzeiro em Volta Redonda. No Serra Dourada, David marcou para o Coritiba. Hugo fez o gol do Goiás. Placar final, 1-1. Tá então nos gols desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Para mim, nenhuma surpresa, né? O jogo acabou sendo... A rodada acabou sendo completada no domingo, né? Achei que até que não tivesse rodada no domingo. Nós temos ainda 3 partidas no domingo à noite. Pós aquela catástrofe, só não foi maior por causa do Paulinho, da seleção brasileira. Mas o São Paulo acabou empatando com o Atlético Mineiro em 0-0. Um bom jogo. Gostei da movimentação dos 2 clubes. O Atlético acabou alegando cansaço de um jogo difícil na quinta-feira pela Libertadores de América, então alegou um tanto quanto cansaço.
A gente percebia que alguns jogadores não conseguiam correr, o São Paulo não tinha nada a ver com isso. Jogou na quarta-feira e viajou, fez um grande jogo. Só, infelizmente, teve aí o seu zagueiro acabou sendo expulso. Mas o São Paulo chegou a ter 70% de posse de bola dentro lá do estádio. Que isso, hein, do Atlético Mineiro? Você ter 70% de posse de bola? O São Paulo só não venceu a partida por detalhes. Eu acreditei que o São Paulo pudesse ter vencido sim. Perdeu o Luiz Fabiano, uma contusão na coxa. Perdeu o Carleto com uma contusão no joelho. A gente não sabe, depois a Marina pode trazer informações pra gente de como estão esses dois jogadores que se contundiram seriamente. Não sei por quanto tempo o Luiz Fabiano e também Carleto deve permanecer fora do São Paulo. Acho que o Carleto uma lesão um pouco mais séria do que o Luiz Fabiano. Mas mesmo assim perde dois jogadores importantes. O Juan acabou voltando na substituição do Carleto, jogou uma boa partida. E o São Paulo que gosta de competições como o Campeonato Brasileiro, tiro longo, né? O São Paulo que vem fazendo uma boa competição, é o atual líder desse Campeonato Brasileiro. Aliás, antes de nós colocarmos, vou pedir para que o Vinícius venha comigo aqui na tela, Vinícius, por gentileza, para que a gente possa conferir então os resultados. Botafogo 2, Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 2, Flamengo 2, Santos 1, Grêmio 1, Vitória 2, Vasco 0, Goiás 1, Coritiba 1, Corinthians 1, Ponte 0, Fluminense 3, Criciúma 0, Inter 1, Bahia 2, Náutico 2, Portuguesa 2, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. Vamos emendar também a classificação do Campeonato Brasileiro, para que o público de casa já possa identificar onde está o clube, né, do seu coração. Vamos colocar já a classificação. Classificação do Campeonato Brasileiro. Não, aí é a rodada, né? Classificação. Tela a seguir. Vamos lá, depois? Depois a gente põe então a classificação? Deixa eu aproveitar então. Pois não, Marina, fica à vontade. Vamos lá. Né? Que nós temos informações de que ele já iniciou o processo de recuperação da lesão no joelho esquerdo, né? E não tem uma data prevista para voltar a jogar. Ele vai passar por outros exames ainda, dentre amanhã, e a gente vai ter uma resposta mais positiva dele. Tá, agora sim, então, a classificação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo em primeiro com 7 pontos ganhos, decidindo nos critérios de desempate, que são os gols marcados. Vitória em segundo também com 7, Botafogo em terceiro também com 7. Em quarto, Fluminense com 4, em quinto, Corinthians com 5, seguido Coritiba também com 5. Em sétimo, Cruzeiro com 4, Grêmio em oitavo com 4 também. A outra tela, por gentileza. Tá travando a coisa lá? Tá travando, né? Tá travando o exibidor, é complicado. Olha lá, Internacional na nona colocação com 4, Bahia também com 4 na 10ª colocação. A Ponte e o Criciúma dividem o Vasco da Gama com 3 pontos. Em 14º, Atlético Paranaense com 2, Santos também com 2 e Flamengo com 2 pontos ganhos. E o Z4, né, os 4 últimos, Goiás com 2, Portuguesa 1, Atlético Mineiro 1, Náutico 1. Lembrando que Atlético Mineiro tem 2 jogos e a Portuguesa também tem 2 jogos. Isso porque são envolvidos na Libertadores da América e justamente os seus adversários também com apenas 2 jogos. Comentando um pouquinho sobre esse Corinthians e Ponte Preta, né? É um jogo também bastante movimentado, Marina. Não sei se você acabou acompanhando. Sim. E gostei do posicionamento do Corinthians. O Corinthians jogou bem, só que a Ponte jogou fechadíssima, né? A Ponte fez um sistema de marcação muito forte, né? Com 2 linhas de 4, saindo com velocidade no contra-ataque. Criou oportunidades, a Ponte também teve oportunidades para marcar, mas o Corinthians acabou no segundo tempo com a modificação processada pelo Tite, né? A entrada do Emerson Sheik. Que, aliás, foi uma boa colocação, né? Então, é aí que tá, né? Como é que fica aquele questionamento. Então, lembra que eu questionava segunda-feira, que eu queria que essa saída do Romarinho. Aí o Emerson, o Tite fez ao contrário. Ele sacou o Emerson Sheik, deixou o Romarinho na velocidade e colocou o Pato. Eu tô sentindo o Pato ainda, não sei o que está acontecendo com o Pato no Corinthians. Até o Danilo disse, né, em entrevista depois, né, essa situação do Pato também, ele comentou, a entrada do Emerson Sheik, que às vezes não dá pra gente entender o que o técnico faz, mas às vezes ele faz e dá certo. E faz e dá certo porque sabe do comando, né, do time, né? Sabe o que ele tem nas mãos. E ele apostou nessa formação, o Corinthians foi bem, teve muitas oportunidades de fazer o gol, acabou não fazendo no primeiro tempo. Mas a Ponte também teve, do outro lado, o seu treinador também inteligentíssimo, né? E acabou modificando, o Guto acabou modificando o esquema de jogo, voltando com o Cicinho na lateral. Depois do segundo tempo, ele perdendo 1-0, ele acabou desinvertendo, né? Colocando o Cicinho para meia, colocou um outro rapaz para fazer a função de lateral. A Ponte cresceu um pouquinho, teve algumas oportunidades também,
mas o Corinthians muito sólido, né? O Danilo jogou muito bem, o Douglas, quando entrou no segundo tempo, também entrou muito bem. Aliás, o Douglas vem entrando muito bem, adquiriu fisicamente a sua condição. Realmente foi um bom jogo, gostei da movimentação que fizeram as duas equipes. Corinthians e Ponte Preta parece que vem crescendo, né? Ultimamente vem fazendo excelentes jogos, né? Vem sendo uma rivalidade muito boa para a nossa região. A Ponte Preta segurando os grandes times do futebol brasileiro. Já havia vencido o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Tentou tirar ponto do Corinthians na capital. A Ponte joga muito bem fora do que dentro. Muito melhor fora do que dentro de casa. Vai ser um grande desafio para os grandes times, né? Também concordo contigo. Eu acho que para tirar pontos da Macaca não vai ser fácil, não. A Macaca pode até beliscar, quem sabe, uma oportunidade melhor, uma Sul-Americana e quem sabe aí uma Libertadores. Se contratar 2 ou 3 jogadores para aumentar um pouquinho mais esse elenco, porque o elenco ainda é pequeno, para aguentar até o final desse ano, a Macaca vai surpreender muita gente. Vamos falar agora, deixando um pouquinho o Campeonato Brasileiro de lado, vamos falar do reencontro da seleção brasileira com o Maracanã. Um empate suado com sabor amargo, depois de fazer um primeiro tempo bem, né, a seleção em cima da seleção inglesa, e sair para o intervalo no 0-0. Veja como foi esse empate amargo de deu dó, porque olha, segundo tempo a seleção brasileira não jogou nada. Os gols saíram todos no segundo tempo. Hernani chutou no travessão e na sobra Fred abriu o placar. A Inglaterra chegou ao empate com esse gol de Chamberlain. A virada do time inglês veio com esse golaço de Rooney. Paulinho, com estilo, evitou a derrota brasileira no amistoso que serviu de teste do Maracanã e da seleção para a Copa das Confederações. Final 2-2. No segundo tempo, você chegou a tirar 3 jogadores com características ofensivas, o Hulk, o Oscar e o Fred. E é claro que jogando em casa, por mais que seja um adversário muito forte, o torcedor quer sempre ver o time de forma ofensiva. Quem eu coloquei? Eu coloquei 3 zagueiros? Não, você colocou, por exemplo, o Fernando, que tem características defensivas. É porque, se vocês notaram o jogo, quando nós fizemos o gol, eles tomaram conta, enquanto não fizeram 2, 3, 4, então, meu time estava aberto. Naquele momento, seu medo era não perder o jogo. Deu para ver o jogo. Sim, não. Você tirar um atacante e botar um jogador que tem características defensivas, naquele momento sua preocupação era não perder ou você esqueceu o direito de tentar a virada? Não, eu esqueci o direito de tentar a virada porque eu jogo para não perder. Piada. Você precisa que eu comente alguma coisa sobre isso? Piada é o senhor que não sabe montar uma seleção brasileira. Para mim, piada é o treinador da nossa seleção. E não sabe ouvir as críticas também, né? Então, mas é um cara que nunca soube. Na verdade, ele nunca soube ouvir críticas, ele nunca soube aceitar crítica, ele continua esse velho idiota como sempre teve na vida dele. Ele afundou o Palmeiras e todo mundo sabe, não faz muito tempo, não. Eu não sei como um cara desse consegue chegar à seleção brasileira. Sinceramente, eu acho que deve ter um belo empresário para poder chegar à seleção brasileira. Porque um babaca como esse não poderia estar dirigindo a seleção brasileira. O repórter fez uma pergunta, tudo bem que uma pergunta muito extensa e longa como essa, devia ser um pouco mais sucinto e incisivo na pergunta. Mas ele só questionou por que você tirou um atacante para colocar volante. Ele estava com medo de perder, é lógico. A Inglaterra estava em cima dele. A Inglaterra estava em cima da seleção brasileira. Já havia virado no 2-1. O que ele fez? Tirou o atacante e colocou o Fernando, que é o volante de contenção. Ele havia perdido no meio de campo. Quer dizer, o repórter não estava errado na indagação que ele fez. É que críticas por Felipão, né, infelizmente, não soam bem, né? Dorme em berço de ouro, achando que o campeonato mundial, que não ganhou sobre ninguém, né, aquela seleçãozinha que fazia 1-0 e corria lá para trás, ficar com os 11 atrás, né? É absurdo ver isso. Eu odeio, sinceramente eu odeio uma seleção brasileira que tem material humano à vontade para jogar, que tem condições. A prova tá aí, ó. Esse jogador que nós acabamos de ver agora, Paulinho. Onde já se viu jogar o Paulinho com o primeiro volante? Depois vem ofender vai falar que é palhaçada. Palhaçada é o que esse senhor tá fazendo com a seleção brasileira. Isso é palhaçada. Isso o povo brasileiro tem que ver que é uma palhaçada. E outra, hein? Escuta o que eu tô falando. Vamos ser um fiasco nessa Copa das Confederações. Porque ter um treinador como esse, imbecil, ignorante, que não sabe aceitar críticas, é pra acabar com tudo. Vamos falar sobre cambistas, né? Mas uma das coisas que também é outra coisa que vem chateando também, né? Com um pouco mais de 10 dias para a bola rolar na Copa das Confederações,
Ainda enfrentamos problemas com os chamados cambistas. Acompanhe. Os cambistas tentaram de qualquer forma driblar a vigilância. Policiais de bicicleta faziam patrulhamento no entorno do Maracanã, assim como homens a cavalo e também policiais do batalhão de choque ajudaram nessa operação que contou inclusive com um helicóptero. Mas foi um agente apaisana que flagrou um homem vendendo ingressos de forma irregular. Ele foi levado para a delegacia junto com uma mulher também suspeita e outros 4 homens também foram detidos pelo mesmo motivo. Agora os torcedores reclamaram e muito que alguns banheiros do Maracanã não estavam funcionando e o transporte público também foi alvo de reclamação. Pode ficar tranquilo que vão haver muitas outras reclamações com relação a isso, vocês não vão ter dúvida disso. Ontem também, durante a partida entre Brasil e Inglaterra, a torcida que compareceu ao Maracanã precisou conviver com as obras em andamento no entorno do estádio. Problemas com o transporte público e outros que todos nós já sabemos. Vamos ver o que o torcedor falou sobre a infraestrutura do Maracanã. Nos pontos de bloqueio, motoristas em busca de informação. Qual mais próximo posso chegar do Maracanã aqui? Alguns torcedores insistiram em usar o carro para chegar ao estádio. Sandro alugou um. Ele e os amigos moram distante de estações de trem e metrô. Não tem opção para chegar, não tem estacionamento, farto. Quem optou pelo transporte público não enfrentou o transtorno. Foi tudo tranquilo, estava tudo bem. Materiais da obra não apresentaram riscos para o torcedor. Madeira, ferro e pedra ficaram isolados por uma cerca de proteção. A entrada da torcida fluiu bem com os detectores de metal instalados nos portões do estádio. Não houve filas. Se ficou alguma lição do que pode melhorar, estes paulistas mostram o caminho. O casal teve problemas com um ingresso e perdeu o primeiro tempo do jogo. Nós compramos o ingresso pela internet e eles não têm um guichê, um lugar aqui no estádio para retirar esses ingressos para a gente poder entrar no estádio. Deficiente físico, Renato também foi impedido de entrar. Segundo ele, só cadeirantes e idosos tiveram acesso permitido com gratuidade. Deficiente é deficiente. Fim de jogo, uma torcida ordeira tomou as ruas. Tá faltando um pouquinho de infraestrutura lá dentro, principalmente questão de lanche, dos banheiros que não estavam funcionando, mas isso daí eu acho que dá para aprimorar sim. Quem escolheu o metrô para voltar para casa precisou de uma dose extra de paciência. Mesmo com 7.000 lugares a mais, torcedores se amontoaram à espera de uma composição. Mas também ouvimos muitos elogios em relação à organização do evento. Muito bom, acho que você está pronto para a Copa. Tudo tranquilo, bem organizado. Vamos esperar mais um pouco, né? Pois não, Marina? Sabe o que eu achei interessante? Assim, um absurdo no caso. Não sei se tem a ver a estrutura, você vai concordar comigo ou não, mas teve um torcedor que estava dizendo, numa das reportagens que eu assisti, onde ele pagou R$19 por um copo de refrigerante e uma batata pequena. R$19. É o fim então da isso conversa, é um absurdo, né? É um absurdo. Como que pode? R$8 um lanchezinho, aquele boca de burro que eu falei pra você lá. É o fim, mas é o estádio nosso. E os valores do ingresso também, que são caros lá no Maracanã, né? Inclusive, o vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, afirmou após o empate que agora o estádio tem condições de receber, inclusive, os jogos do Brasileirão. E ele afirmou ainda que o estádio deve receber cargas de ingressos populares, que vão poder ajudar as pessoas que não tem tanta condição assim de pagar um ingresso caro, de pelo menos assistir alguns jogos, né? Ele disse que pode ser baixado o valor, mas que não vai ser muito também. Vai ser pouca coisa, mas já incentivando o torcedor a permanecer no estádio. Ele diz assim, olha, tenho certeza que o povo vai poder assistir. A concessionária vai ter ingressos populares, mas o esporte demanda hoje que os clubes tenham boa arrecadação e isso nos impede de baixar muito o preço dos ingressos. Não é o clube não, é a concessionária que administra o estádio. Não tem nada de clube não. O clube não tem nada a ver com isso. O clube manda alguma coisa no estádio, no Maracanã? Pelo contrário, é o que menos manda é o clube nesse momento. O governador dá uma declaração dessa. O governador está por fora de tudo isso. Quem manda nisso é a concessionária colocar lá para administrar. Se essa concessionária vai querer colocar ingresso a R$20, R$30. Imagina, pode esquecer disso. Vai ser ingresso a R$60, R$80, de 120, 130, vão baixar para 80, 100. Não vai ter ingresso a 30, 40 não, pode esquecer disso aí. É para o público ficar em casa mesmo, infelizmente, né? O maior patrimônio de um clube de futebol é o torcedor, mas infelizmente com essas novas arenas, o torcedor mesmo, que gosta, tudo, aquele que chega, né, a passar até fome para assistir o clube,
Infelizmente não vai conseguir, porque não vai ter dinheiro para pagar, infelizmente. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informação para você. Tem aquela figura tão polêmica do goleiro, né? Que coisa, o goleiro sofre pra caramba. Daqui a pouquinho. E daqui a pouco tem também. O rapaz tá aí já, o empresário? O produtor avisou que já chegou. Já chegou? Já? Tá Então tá bom, daqui a pouco tem empresário de Marcelo Moreno aqui. Aguarde, daqui a pouquinho a gente volta.